fazia tempo que a gente não falava de seu Stefan Zweig aqui no canal, não é? Vocês estavam com saudades? Eu confesso que eu estava morrendo de saudade. Andei pegando umas coisinhas dele para ler recentemente e hoje a gente conversa sobre uma delas. Hoje conversaremos sobre novelas de Stefan Zweig. Zweig escreveu, felizmente, muitas novelas e também, infelizmente, a gente tem muitas delas traduzidas por aqui. Aqui no canal a gente já até falou sobre um volume de novelas do Zweig, este aqui, 3 novelas femininas, que sai pela Zahar. Deixarei o link para a resenha aqui no box de informações. A gente também tem este volume aqui da Nova Fronteira, chamado 24 Horas de uma Mulher e Outras Novelas, sobre o qual falaremos em breve, porque é uma leitura que está em andamento por aqui. E também temos o nosso objeto da resenha de hoje, que é este volume aqui, que sai pela Zahar, chamado Novelas Insólitas. Muitas novelas se repetem ao longo destes 3 volumes, então no vídeo resenha para este volume aqui, que eu estou lendo agora, eu também vou comparar as 3 edições para vocês escolherem aí, caso vocês queiram pegar apenas uma edição, mas hoje a gente fala especificamente sobre este aqui. E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem 6 novelas do Stefan Zweig, e este não foi um livro concebido pelo Zweig no sentido de que ele escolheu essas 6 novelas para compor um ciclo de novelas em um volume só. Esta edição aqui foi editada pelo Alberto Dines, que foi um grande jornalista brasileiro e grande estudioso da obra do Stefan Zweig. Inclusive ele tem uma biografia que eu pretendo ler ainda neste ano, veremos, sobre o Stefan Zweig, e é ele que escolhe as novelas para compor esta edição aqui e também o título, Novelas Insólitas. E eu achei esse título muito acertado, porque insólito é aquilo que é incomum, que foge do usual. E eu digo que foi um título muito acertado porque o Zweig costuma escolher temas muito inusitados para compor suas novelas. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Zweig partindo de temas como inflação e tabuleiro de xadrez para compor novelas, e que novelas, diga-se de passagem. Então, como aqui a gente tem apenas 6 novelas, eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, para vocês decidirem aí se vocês querem ler este livro ou não. Então, a primeira novela se chama Segredo Ardente, e aqui o narrador tem foco sobre uma criança, um menino chamado Edgar, de 12 anos, e ele tá passando uma temporada num hotel que fica nos Alpes austríacos com a sua mãe. A gente entende que ele está se recuperando de uma doença que ele teve, e aí vai lá para esse ambiente que supostamente tem um ar puro, etc. Mas a gente entende que ele é um menino que carece um pouco de atenção. Ele queria companhia ali porque ele tá somente com a sua mãe e queria alguém com quem ele pudesse brincar. Afinal de contas, ele é uma criança. E certo dia, um barão, um homem muito bonito, jovem, formoso, forte, etc., se aproxima do Edgar, e o Edgar acaba criando um vínculo muito forte com aquele barão, que é a companhia dele, tá sempre olhando para ver se o barão tá por ali, e aí o barão vai se aproximando dele, só que não demora muito até que o Edgar perceba que o barão quer mesmo se aproximar da mãe dele. E eu adorei essa novela. O Zweig é mestre nessa arte de prender o leitor. Inclusive, ele costumava dizer que somente um livro capaz de manter o ritmo e prender o leitor a cada folha seria capaz de proporcionar um deleite completo para ele. E essa novela segue bem à risca essa descrição, porque você não consegue parar de ler. Mesmo sendo uma novela um pouco mais longa, se eu não me engano, tem cerca de 70 páginas, você não consegue levantar a bunda da cadeira enquanto você não termina de ler isso aqui. E eu acho que o Zweig trabalha muito bem essa questão da fronteira entre infância e adolescência, porque o Edgar tem 12 anos, então dá pra ver que ele tá querendo ser adulto, quer entrar no mundo dos adultos, entender sobre o que os adultos falam e deixam ele de fora, só que ao mesmo tempo a gente tem aquela inocência dele de criança ainda que o impede de aprender exatamente o que está acontecendo ali ao redor dele. Ai, novela fantástica. A segunda novela se chama Confusão de Sentimentos, e eu confesso que eu ainda não consegui decidir se essa é a minha segunda ou a terceira novela favorita deste livro aqui, porque, gente, que novela boa.
E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um narrador em primeira pessoa, e esse narrador é um professor que já está com uma certa idade, e aí ele recebe como presente de aniversário de 60 anos e 30 anos de magistério uma espécie de biografia sua de seus colegas e seus alunos. Então eles pegam todos os discursos que ele já proferiu, todos os ensaios que ele já escreveu, tudo que de certa forma marcou a carreira daquele professor para compor uma biografia e dá de presente para ele. E ele realmente fica muito lisonjeado, reconhece o esforço, mas analisando aquilo ali, ele começa a olhar também sua trajetória em retrospecto e percebe que tem uma peça fundamental faltando ali na biografia dele. E aí ele resolve, então, escrever sobre a história da sua juventude para falar mais sobre essa peça-chave que foi tão decisiva na sua vida e que era um homem. Essa novela, aliás, foi muito elogiada por ninguém mais, ninguém menos que Freud. Freud era amigo pessoal de Zweig, inclusive a gente vê muito a psicanálise presente nas novelas do Zweig, ele trocava muitas cartas com o Freud, até tirando dúvidas sobre conceitos mesmo, e o Freud escreve uma carta ao Zweig para elogiá-lo pela construção dessa novela aqui. Então, é coisa boa mesmo. Em seguida, a gente tem a terceira novela, chamada A Coleção Invisível, e aí é ela que fica brigando com a confusão de sentimentos pelo segundo lugar no meu coração, né, em relação às minhas novelas favoritas deste volume aqui. Porque, ai, que novela tocante. Só Zweig para fazer um negócio desse, partir de um tema como inflação e montar uma novela maravilhosa no fim das contas. E o que a gente tem aqui? Essa novela se passa nos primeiros anos da República de Weimar, quando a inflação na Alemanha e na Áustria já não eram nem mais inflação, e sim hiperinflação, chegando a casa de 2 dígitos ao dia. Aqui a gente também tem um narrador em primeira pessoa, e esse narrador é um vendedor de artes. E aí ele encontra em um trem um antigo conhecido que era o dono de um antiquário, onde ele costumava comprar muitos manuscritos originais, muitos livros, etc., em tempos de paz. E esse dono do antiquário fala que recentemente ele estava olhando os livros com os nomes dos clientes antigos e o que cada um deles tinha comprado, até que ele chega em uma volumosa correspondência de um cliente específico. E aí ele verifica que aquele cliente tinha comprado muitas obras raríssimas e que agora deveriam valer muito, e que pelos cálculos dele, esse cliente ainda estaria vivo. E aí fica falando um pouco sobre a história desse cliente, sobre o conteúdo das cartas, com o nosso narrador, que fica bastante curioso e resolve ir então atrás desse homem, ver a coleção dele, se tem alguma coisa que está à venda para que ele possa comprar. Enfim, fica bastante interessado nessa figura que a gente descobre ser um tenente da reserva. Ele é veterano da Guerra Franco-Prussiana e ele foi aposentado por invalidez porque ficou cego durante a guerra. Então ele chega a uma cidadezinha, a uma vizinhança bastante humilde, e começa até a achar esquisito, porque ali não parece o tipo de lugar onde um homem que supostamente detém uma coleção tão grandiosa e de raridades como a daquele homem supostamente moraria. Porque afinal de contas trata-se de uma vizinhança muito humilde, mas ele bate na porta desse homem, logo é apresentado ao proprietário da coleção, e aí o proprietário da coleção vai mostrar a coleção a este homem. E aí não vou falar o que acontece, vocês vão ter que ler isso aqui para descobrir, mas, nossa, ai, que novela tocante. É uma coisa muito sensível mesmo, muito bonita e triste ao mesmo tempo. Ai, vocês têm que ler. E em seguida ela, a gente tem outras 2 novelas que também poderiam ser contos, porque são bem curtinhas, chamadas Júpiter e Foi Ele. E eu tô falando das 2 em conjunto porque são novelas muito parecidas. Tanto que eu lembro que eu li Júpiter e aí eu comecei a ler Foi Ele, e no início deu até meio que tela azul, sabe? Eu fiquei, ué, será que a impressão saiu errada? Comecei a olhar a numeração de páginas, porque o enredo era realmente muito parecido. Mas não tem nada errado, são 2 novelas realmente parecidas, escritas pelo Zweig. E a gente tem aqui como protagonista um
cão. Nas duas novelas a gente tem meio que a mesma estrutura. São dois casais, aí são vizinhos, e um deles recebe um cachorro no meio do enredo, e esse cachorro é muito mimado, começa a causar diversos problemas. Depois o casal tem filho, e aí os problemas ficam maiores ainda, e só vou falar isso porque a novela é bem curtinha e acho que é legal ir descobrindo o que vai acontecendo ao longo da novela mesmo. Mas a impressão que eu tive ao ler essas novelas foi que o Zweig escreveu uma, aí engavetou, ficou um tempo ali, depois ele voltou nela e pensou, eu acho que eu posso dar uma melhorada nisso, dar uma mudada. Aí mudou e saiu a segunda novela. Inclusive, pelo que o Alberto Diniz fala aqui, aliás, vale comentar isso, ao fim de cada novela a gente tem um texto de autoria do Alberto Diniz explicando um pouco da novela, etc. E ao fim de Júpiter, e foi ele fala que talvez o que o Zweig tenha tentado fazer nessas novelas foi uma espécie de alegoria tal qual a Revolução dos Bichos, mas a gente não sabe muito bem que alegoria é essa não. E, por fim, a gente tem aquela que é a minha novela favorita do Stefan Zweig, que é Xadrez. Eu já havia lido essa novela no original, aliás, fica a dica para quem fala alemão, eu acho que se você tá no fim do B1 e início do B2, você já consegue ler as novelas do Zweig sem grandes problemas e são bem fáceis de achar na Amazon, então fica a dica aí. Mas então, já tinha lido essa novela e essa então foi uma releitura e foi uma novela que cresceu ainda mais na releitura. Já gostava dela, mas gostei ainda mais a partir dessa releitura. O que a gente tem aqui? Essa novela acontece em um navio e aí a gente tem alguns homens ali conversando naquele navio quando eles descobrem que há ali um campeão mundial de xadrez. E aí eles querem jogar com aquele homem a todo custo, tem um homem até que quer botar dinheiro em jogo para poder competir com aquele homem, mas esse jogador é bastante esquisito, é uma pessoa bastante isolada, a gente até fica sabendo um pouco da história desse jogador aqui, é bem interessante, mas quando um homem coloca uma grana na mesa, o jogador se rende e vai então jogar uma partida de xadrez com esses homens. Só que é o seguinte, o jogador de xadrez, o campeão, contra todos os outros homens. Não lembro bem quanto eram, mas diria que entre 4 a 6 homens. Então a gente tem esses homens contra o campeão mundial de xadrez. E aí é aquela coisa, o campeão mundial dando checkmate atrás de checkmate, não quer mais saber de jogar com eles porque tá cansativo, né? Até que chega um momento em que os homens que estão jogando contra ele estão na sua jogada, então eles estão pensando ali no movimento que eles vão fazer, e quando eles estão prestes a mover uma peça, um homem chega e fala, não façam isso. Se vocês fizerem isso, ele vai dar checkmate em vocês na próxima rodada. E aí eles ficam, quem é você, né? Como assim o homem apareceu do nada ali ajudando eles? Mas aí eles resolvem confiar nesse homem e quando o campeão mundial de xadrez chega à mesa para fazer sua jogada, ele começa a achar aquilo estranho, né? Porque ele realmente esperava dar o cheque já naquela sua jogada e não consegue. E aí o jogo começa a fluir e não demora muito até que o campeão mundial de xadrez perceba que aquele homem ali que surgiu do nada para ajudar os homens contra quem ele estava jogando poderia lhe dar um checkmate. E aí ele passa a querer jogar com esse homem, mas esse homem não quer jogar de jeito nenhum. E aí começa um mistério em torno dessa figura, porque como assim um anônimo é capaz de bater um campeão mundial de xadrez? E aí eles tentam convencer esse homem a jogar contra ele, mas esse homem se recusa firmemente porque o xadrez está associado a uma experiência bastante traumática da vida dele. E a gente fica sabendo sobre essa experiência aqui. Esta é a única novela na qual o Zweig faz alusão ao nazifascismo. A história tem a ver com isso. É uma novela forte, bastante profunda, tem diversas camadas aqui, abre margem a muitas interpretações em relação aos elementos contidos nela. E essa novela foi também a
última obra do Stefan Zweig antes do seu suicídio. Então acaba tornando essa novela até um pouco mais sombria devido à sua temática, quando a gente liga a temática com o fato de que esta aqui foi a última coisa escrita pelo Zweig antes do seu bilhete de despedida. Mas novela muito, muito boa mesmo. Recomendo muito fortemente. Eu acho que só por xadrez, a compra deste livro aqui já vale a pena. E já aviso que esta aqui é a única edição dentre as que eu mostrei aqui que tem esta novela. Mas a gente conversa melhor sobre essas comparações no próximo vídeo sobre Stefan Zweig aqui no canal. Espero ter convencido alguns de vocês aí a darem uma chance ao Zweig através das suas novelas, porque, gente, que autor, tá aí um autor que merecia ser mais conhecido, como já foi um dia. Não sei se eu já falei isso aqui, mas o Zweig já chegou a ser o autor mais traduzido do mundo, ali por volta dos anos 1930. E hoje, infelizmente, eu tenho a impressão de que a sua obra caiu no esquecimento, mas estamos aqui fazendo o nosso trabalho de formiguinha para espalhar a palavra de Stefan Zweig aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.